Oi, eu resolvi gravar esse vídeo aqui como uma maneira de poder ajudar quem chegou neste canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esse vídeo aqui é para poder te ajudar. Por que eu penso assim? Porque se eu tivesse tido esse ensinamento, essa dica, esse conselho, esse vídeo, essas informações, antes eu não teria passado por muitos problemas que eu passei. Se eu tivesse sido orientada pelas pessoas próximas de mim, por pessoas que deveriam ter me orientado dentro da minha casa, deveriam ter me ajudado, ter me dado uma direção dentro da minha casa, ou até pessoas próximas de mim, não necessariamente com o meu convívio ali dentro do meu lar, mas se eu tivesse recebido conselhos das pessoas próximas de mim, eu não teria vivido tudo que eu vivi. Mas a Bíblia nos fala que a gente não tem que ficar se lamentando. Ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse feito aquilo, né? A gente precisa confiar nas mãos do Senhor. E uma coisa que eu aprendo muito é: glórias a Deus que eu estou aqui hoje. Glórias a Jesus que eu tenho acesso a essa informação hoje. Ok, vivi o que eu vivi, passei pelo que eu passei, mas hoje eu tenho plena consciência. Hoje eu tenho a direção do Espírito Santo. Hoje eu tenho a palavra de Deus que me ilumina, que me direciona, a palavra de Deus que me dá um norte, a palavra de Deus que me orienta. Graças ao bom Deus que alcançou meu coração, que derramou a graça sobre a minha vida, que mudou a minha história, e hoje eu tenho essas informações. Então, eu fiz um estudo agora de manhã e eu achei muito prudente passar para vocês sobre o cuidado que a gente precisa ter sobre as pessoas. Quando a gente tem clareza sobre as pessoas, a gente não é enganado por essas pessoas e a gente não é frustrado por essas pessoas. Eu vivi uma fase da minha vida sendo enganada e totalmente frustrada. André, você enxergava isso? Claro que não. Claro que não. Quando eu enxerguei, eu tomei uma decisão. Mas é lógico que eu vivi uma fase achando que estava tudo certo, achando que era o normal, achando que, é isso mesmo, parabéns, tá tudo sob controle. Mentira! Eu estava sendo totalmente enganada e vivia uma frustração que eu não tinha consciência dessa frustração. Então, a gente precisa receber conselhos de pessoas que nos amam de verdade para fazer a gente chacoalhar e falar: cuidado, cuidado com essa pessoa, cuidado com fulano, cuidado com cicrano, ou fulana, ou cicrana. Quantas armadilhas o inimigo pregou na minha vida e eu caí, como diz, caí feito um patinho, porque eu não tive discernimento espiritual para escolher as pessoas que entravam na minha vida. E o que eu disse no começo, que eu deveria ter recebido orientação familiar, é um ponto muito forte que eu vivi, a falta de orientação, a falta de direcionamento de pessoas do meu convívio familiar ali no meu núcleo, dentro do meu lar. E hoje um cuidado que eu tenho muito grande, muito forte, de forma muito intensa, é
poder orientar o meu filho, é poder falar com ele. Hoje o meu filho tem 15 anos, hoje eu já cheguei na fase, ou eu estou, né, nessa fase de eu te oriento, eu te falo, mas algumas escolhas você já pode fazer e lembre-se, as consequências são tuas das tuas escolhas. O que algumas coisas, porque eu ainda sou responsável por ele. Como ele não é maior de idade, então eu é quem assumo toda e qualquer responsabilidade, né, sobre a vida dele, né, que diz respeito à cidadania, né, convívio na sociedade, às leis, então eu é quem assumo. Mas, de forma espiritual, emocional, eu falo muito para ele, você já tem idade, maturidade para ter discernimento espiritual, emocional para aquilo que você quer na sua vida. E você começa a partir de agora a assumir consequências. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você conversa, cuidado o que você fala para as pessoas, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, cuidado com quem você deixa se aproximar de você, cuidado com o que você vai contar para essas pessoas, cuidado com quem você coloca dentro do seu coração, porque você vai colher consequências. E eu sempre conto para ele esse meu testemunho. Eu sofri muito na minha vida, uma fase muito doída, muito dolorida na minha vida, exatamente porque eu não buscava discernimento espiritual, emocional para determinadas pessoas que eu deixei entrar na minha vida. E eu deixei entrar na minha vida pessoas que geraram destruição emocional, destruição da minha autoestima, destruição dos meus pensamentos, destruição dos meus sentimentos. Eu deixei entrar na minha vida pessoas que entraram de uma maneira tão assim, tão sutil. E um dos pontos que eu coloco aqui é cuidado com os elogios dos maus. Pessoas que eu deixei entrar na minha vida, eu recebi os elogios dessas pessoas de uma maneira assim, nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida. Meu Deus do céu, que coisa linda que você está dizendo. Olha como eu sou tudo isso, como que você consegue enxergar tudo isso em mim? Leia do engano. Essa pessoa estava me conquistando para gerar toda a destruição que ela gerou na minha vida. Esse é um cuidado que eu tenho muito com o meu filho, porque eu não recebi esse cuidado quando eu julgo que eu deveria ter recebido. E uma outra coisa que hoje eu entendo, e eu preciso passar isso para você, é o seguinte: a gente tem a nossa responsabilidade de, quando a gente colhe as consequências, sejam elas boas ou ruins, a gente colhe consequências das nossas escolhas. Eu tive a falta de orientação, eu tive a falta de discernimento, eu tive a falta de direcionamento por parte de outras pessoas, ponto final. Mas eu tive também a escolha de não querer fazer diferente. E isso eu digo muito para o meu filho. Se você vê que tem coisa que está faltando na sua vida, escolha fazer diferente. Escolha, não fica na dependência dos meus ensinos, porque eu sou falha. Eu sou humana, eu tenho muitos erros. Eu sou uma pessoa de natureza carnal, a minha natureza ela é pecaminosa. Eu luto contra a minha carne, eu luto contra os meus pecados todo santo dia. Eu não sou perfeita, eu tô assim, não sei nem o que é perfeição, mas eu sou uma mãe que luta, eu sou uma mulher que luta, eu sou uma batalhadora todo santo dia contra a minha carne, contra os meus pecados. Mas você
precisa escolher ler a Bíblia e não ficar só na minha dependência de sentar com você e ler a Bíblia. Você precisa escolher ler a Bíblia. Você precisa escolher buscar a direção do Senhor. Você precisa escolher se encher do Espírito Santo e não só ficar na minha dependência. E o que eu te digo? Eu escolhi na minha época, na minha fase de adolescência ou na minha fase infantil, né? Quando eu tinha acesso à Bíblia, eu tinha uma Bíblia em casa, eu frequentava a igreja. A minha bateria tá diminuindo aqui e é por isso que deu essa falhinha aí agora. Mas seguimos aqui. Qualquer coisa, a minha fonte de abastecimento tá aqui do lado. Eu tinha uma Bíblia, eu estava sendo educada, ainda que de forma religiosa, mas eu estava dentro de uma igreja. Eu tinha ensinamento por parte dos meus professores da escola bíblica na época. Eu ia aos cultos à noite, eu ouvia o pastor da igreja fazer pregações. Eu escolhi viver na dependência de outras pessoas que não me supriram. E aí eu tive uma fase de culpá-los. Eu não estou dizendo que eles são isentos. Eu entendo assim. Da mesma maneira que o Espírito Santo alcançou meu coração, me convenceu dos meus pecados e dos meus juízos, o Senhor me levou ao arrependimento, o Espírito Santo trabalhou na minha vida e me levou ao arrependimento. E eu comecei a ser trabalhada, a ser forjada ao caráter de Cristo, e eu não me canso de dizer isso e vou falar isso sempre, isso é para a vida toda. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei sendo transformada todos os dias, um pouquinho mais, o meu caráter sendo transformado ao caráter de Cristo. Eu fiz as minhas escolhas de seguir a Cristo. Eu escolhi fazer o que é certo, ainda que todo o mundo esteja escolhendo fazer o errado. Por isso que a gente sofre. Por isso que é uma luta diária. Porque eu escolhi fazer o certo. Então, eu digo assim, essas pessoas, e eu digo muito claramente que eram as pessoas do meu núcleo familiar, sobretudo meus pais, eles poderiam ter feito essa escolha também, mas eles escolheram não me ensinar. Eles escolheram simplesmente me levar na igreja e deixar que a religiosidade resolva. É como se, não assumir essa responsabilidade, deixar na responsabilidade dos professores, né? Então, eu não concordo com isso. Então, do mesmo jeito que eu escolhi, eles poderiam ter escolhido. Então, não estou isentando eles. Mas eu também tenho a minha parcela de culpa, porque eu já sabia ler, eu já estudava, né? Já era uma criança assim que já sabia ler, já sabia entender e totalmente alfabetizada e poderia pegar na minha casa a Bíblia, poderia fazer as orações, mas não, eu escolhi depender dos meus pais ou depender das pessoas responsáveis por mim para me ensinar e eu fui totalmente exposta ao mundo sem ter essa cobertura espiritual dentro do meu lar. E eu escolhi fazer diferente com meu filho. Então, o que aconteceu? Pessoas más entraram na minha vida. As brechas que eu dei, pessoas ruins entraram no meu coração. Pessoas ruins entraram e destruíram os meus sentimentos, destruíram os meus sonhos, destruíram a minha autoestima. E quando eu me dei conta, praticamente 20 anos depois que eu tomei uma decisão. Isso, a psicanálise mais ou menos explica assim que a gente escolhe, né, pessoas semelhantes às pessoas que vivem com a gente para suprir uma necessidade. Então, eu não sei se consciente ou inconscientemente, a gente acaba escolhendo essas pessoas que geram assim, se a gente conviveu com pessoas que não foram muito boas com a gente acaba escolhendo pessoas do mesmo perfil para tentar nos suprir, né? Uma carência. Eu não entendo disso, eu não vou me aprofundar. Algum pouco conhecimento que eu tenho buscado, né, entender sobre isso, que também são as ressignificações, né, das nossas histórias.
que vem sido passado para mim. Mas foi a minha escolha. Então, assim, eu escolhi seguir conselhos de más pessoas, porque eu estava sendo enganada, eu estava sendo, eu não tinha clareza sobre as pessoas, porque eu não tinha, olha aqui, ó, eu não buscava discernimento do Espírito Santo. E aí eu abri brechas e deixei essas pessoas entrarem na minha vida e me destruírem. Eu não tinha, como se diz, né? Eu não tinha papas na língua, é assim que fala, né? Eu não tinha papas na língua, eu não tinha freio na língua. E aí eu atraí pessoas que também não tinham freios na língua. Eu era uma jovem totalmente assim, escarnecedora, debochada com as pessoas, com as colegas. Eu era uma mulher totalmente tóxica, uma jovem tóxica, uma adolescente tóxica. Eu vivi num ambiente tóxico. Eu atraí pessoas tóxicas para minha vida. E na minha concepção, tá tudo bem. É isso mesmo, é o meu ciclo, porque eu vivia nesse círculo vicioso, que chama, né? Nesse ciclo vicioso. Não sei se é círculo ou se é ciclo, eu também não tenho obrigação de saber isso, não. Mas eu vivia no meio dessas pessoas, assim, totalmente tóxicas, porque eu era tão tóxica quanto. Mas quando o Senhor entrou no meu coração, quando o Espírito Santo me deu discernimento, o Senhor também começou a tirar pessoas da minha vida. O Senhor começou a fazer uma limpa nas minhas amizades. Ao ponto de se dizer, presta atenção, como diz o meu pastor aqui local, dobre a sua atenção. Vem comigo. Eu hoje não tenho amizades. Eu hoje não tenho pessoas para compartilhar a minha vivência, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades. Eu não tenho ninguém. Por quê? Porque praticamente todas as pessoas ao meu redor, o Senhor tirou do meu caminho. E sabe o que muitas das vezes que eu oro para o Senhor me apresente seus amigos, Deus. Me apresente suas amigas. O Senhor me direcionou para um outro local, uma outra igreja, digamos assim, um outro local que eu estou frequentando por direção do Senhor. Foi algo muito explícito na minha vida, porque o local onde eu estava convivendo estava me travando. Gente, isso é muito sério. E eu não estou levantando críticas com igrejas. Não estou levantando críticas com igrejas, muito menos mencionando nomes aqui ou bandeiras de igrejas ou religiões, seja lá o que for, o que você entender. Eu estou te dizendo que o Senhor tem me tirado de ambientes onde não é legal para mim. Ambientes onde não tem me acrescentado nada. O Senhor tem me direcionado a novos ambientes. O Senhor tem me direcionado a novas pessoas para eu conviver pelo menos aos domingos das reuniões das igrejas, reunião de oração. O Senhor tem me direcionado a um novo lugar. Gente, isso é muito sério. O Senhor começou a tirar aqui, começou a tirar ali. Eu frequentei uma academia por 2 anos, onde eu, assim, amava as pessoas. Era um tipo de atividade física de alta intensidade que eu fazia, semelhante, né, ao que a gente chama hoje de crossfit, né, mas não era o crossfit exatamente, mas era um ritmo, assim, de alta intensidade. Por 2 anos que eu convivi com pessoas ali que eu julgava que eram assim, encontrei meus melhores amigos. Não, o Senhor me falou, cai fora desse ambiente. Deixa eu contar uma coisa, esse ambiente fechou. 6 meses depois que eu saí, esse ambiente fechou. Não era um ambiente agradável aos olhos de Deus. Tantas coisas o Espírito Santo
me deu discernimento a respeito desse ambiente. Ah, Andréia, será que é isso mesmo? Faz um teste. Ore para o Senhor, Senhor. O que está acontecendo na minha vida que o Senhor precisa tirar? O que está acontecendo que eu não estou enxergando? Senhor, quem são as pessoas ruins na minha vida que não vieram de Ti e que precisam ser tiradas? Me mostra, me fala. Gente, às vezes eu entro no quarto do meu filho e eu oro, Senhor, se tem alguma coisa aqui, algum objeto, isso eu aprendi com uma pastora aqui nas redes sociais. É, é, assim, revela para mim se tem alguma coisa aqui no quarto do meu filho que não te agrada. Algum ídolo, alguma coisa que tem impedido as suas bênçãos na vida dele, aqui no ambiente dele, porque o quarto do meu filho é um ambiente de oração, é um altar de adoração a Deus, é um lugar de descanso, é um lugar de repouso, é onde o Espírito Santo ministra na mente dele enquanto ele dorme, enquanto ele descansa, é onde ele coloca os estudos dele em dia, é onde ele busca a presença do Senhor, é onde o Espírito Santo enche o coração e a mente dele, é onde Deus trabalha nele. Mas se há alguma coisa que não agrada o Senhor, me revela para ser tirado, para ser destruído. Querem saber a resposta? Graças a Deus eu não encontrei nada. O Senhor não me revelou nada. Nada, não tive nada. Tá limpinho o quarto dele. Mas pessoas na nossa vida o Senhor nos revelou. Ambientes na nossa vida, porque Ele também fazia essa atividade física comigo, o Senhor nos revelou. E até hoje o Senhor tem tirado pessoas da minha vida. Porque, gente, é ao longo de anos que eu tenho convívio com várias pessoas. E aos poucos, conforme eu vou falando, o Senhor vem podando, o Senhor vem cortando, o Senhor vem tirando. E quer saber de uma coisa? A minha vida está muito melhor sem o convívio com essas pessoas, ou longe do convívio dessas pessoas. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas. Peça discernimento. Peça discernimento ao Espírito Santo. Essa amizade é de Deus. Cuidado com os conselhos ruins. Gente, tem gente que dá conselho para destruir seu casamento. Tem gente que dá conselho para destruir a sua vida profissional. Tem gente que dá conselho se fingindo de bons conselhos. No final, são conselhos para destruir a sua vida profissional, sua vida conjugal, sua vida familiar. Cuidado. Cuidado, cuidado com os conselhos que vocês ouvem. Eu ouvi muito conselho ruim na minha vida. Mas hoje o Espírito Santo me ensinou: confie somente no Senhor. Não confie nas pessoas, não confie nas coisas, não confie no dinheiro, confie somente no Senhor. E hoje eu te digo, eu não tenho amizades. Eu não tenho pessoas que eu possa compartilhar o que o Senhor tem dito para mim. E eu ouvi nesse local que a gente está frequentando, tem pouco tempo, tem cerca de 3 meses. Nesse novo ambiente que a gente está frequentando aos domingos, foi um pastor lá uma vez e ele falou assim, a visão que Deus te deu, Ele deu para você. Não adianta compartilhar para o outro. Quem aqui conhece a história de José do Egito sabe, né? Quando ele compartilhou com os irmãos a visão, o sonho que o Senhor tinha dado para ele, dos irmãos se curvarem diante dele, né? Dos pais se curvarem diante dele, o alvoroço que deu. E aí, né? E aí ele pregou sobre isso nesse dia e ele falou para nós a visão, ele falou para a igreja, a visão que Deus te deu, ela é sua. Quando Deus te fala uma coisa, ela é sua, não compartilha com ninguém. Quando Deus quer que todos saibam, Ele vai compartilhar com todo mundo.
Ele vai compartilhar com a sociedade, com a comunidade, com o grupo de pessoas. Mas quando Deus te fala alguma coisa, ela é sua. E é isso que o Senhor tem me ensinado. Andréia, fecha a boca, não fala com as pessoas. Cuidado. Cuidado, não compartilha. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Como é que diz? Tem muito lobo com pele de cordeiro, é isso? Tem muito lobo mau com pele de cordeiro. Qual é a história lá da Chapeuzinho Vermelho? Tem muito lobo mau se vestido de vovozinha, é isso? Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Então, peça discernimento a Deus. Aqui eu falei dos elogios, né? Cuidado com os elogios que você recebe. Cuidado com quem vem te elogiar. Cuidado, fica atento. Peça discernimento para o Senhor. Peça direcionamento do Espírito Santo. Entrega para Deus em oração. Deus, fulano de tal falou isso, isso, isso de mim. É do Senhor? Foi boca do Senhor ou foi boca do diabo falando comigo? E aí? Que brechas que você está dando na sua vida? Gente, leiam a palavra de Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas na vida de vocês. Façam orações. Tenham uma vida de oração, vida na palavra de Deus. Pratiquem o jejum espiritual. Busque discernimento para o Senhor. Busque a palavra de Deus para iluminar a sua mente. A palavra de Deus, ela é completa, ela é suficiente. Ela é uma fonte inesgotável de aprendizado para a gente diariamente, minuto a minuto da nossa vida. Ore ao Senhor. Busque oração. Busque orar a Deus. Levante na sua casa. Levante no seu lar um altar de adoração a Deus. Levante ao Senhor um altar de adoração a Deus. Levante no seu lar. Coloque seus joelhos no chão. Busque a presença do Senhor. Busque a palavra de Deus diariamente, a direção. Ore ao Senhor, acorda cedo, antes de sair de casa. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá sabedoria para as decisões que eu preciso tomar. Senhor, me dá um direcionamento para as pessoas hoje que eu preciso entrar em contato com os meus relacionamentos de hoje, sabe? Tem pessoas no trabalho que a gente é obrigado a conviver, mas você não é obrigado a trazer aquelas pessoas para a sua vida, você apenas está ali convivendo profissionalmente com elas. Faz o que tem que fazer com essas pessoas no seu ambiente de trabalho, mas não traga essas pessoas para a sua vida se não for da direção do Espírito Santo. Se for, glória a Deus. Se não for, elimina. Cuidado, muito cuidado. Se eu tivesse recebido essas orientações, eu não teria trazido tanto sofrimento por causa das pessoas erradas na minha vida como eu trouxe. Uma coisa eu digo também, eu não sou uma expert em relacionamentos, mas eu estou aprendendo muito. E uma coisa eu digo a você, eu não caio mais nos mesmos erros. Posso cair em outros. Mas nos mesmos erros que eu caí com as pessoas, eu não caio mais. Porque hoje o Senhor me dá direcionamento. E por que eu digo aqui, eu posso cair em outros? Porque eu não sou perfeita. Gente, o dia que eu deixo de orar e saio nas ruas, né, como diz, saio para ter a minha atividade do dia, sem oração, gente, o meu dia vira uma baderna, vira uma confusão, começa pela confusão mental. Começa uma confusão mental aqui dentro, porque deixei de buscar a direção do Espírito Santo. E eu gosto muito de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, o Espírito Santo que você buscou ontem não serve para hoje.
O Espírito Santo que você foi cheia ontem não serve para hoje. Busque hoje de novo. Se encha dele hoje de novo. Busque o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Buscou ele ontem? Glória a Deus, amém. O dia acabou, hoje é um novo dia. Busque o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo hoje de novo. Faça orações hoje de novo. Leia a Bíblia de novo. Seja uma inspiração para quem está do seu lado. Dê o testemunho de Cristo, do que Cristo tem feito na sua vida, para quem está ao seu lado. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque discernimento. Cuidado com as pessoas ao seu redor. Não fale de ninguém para ninguém. Fale muitíssimo pouco de você para as pessoas, mas fale muito do que Deus tem feito na sua vida para quem está ao seu redor. E não é só falar com a boca, não. Tem momentos que a gente diz apenas com o nosso comportamento. Eu gosto também de um pensamento, de uma fala da pastora, eu acho que é Patrícia Fernandes, porque ela diz que a princesa lá do Reino Unido, ela é muito elegante, a princesa, esqueci o nome, Princesa Kate. Ela tem um bom comportamento, ela representa o reino mais importante aqui na Terra. Mas nós representamos o reino mais importante, que é o reino celestial. Qual é o tipo de comportamento que a gente está tendo? Nós representamos o reino celestial. Nós somos representantes de Cristo. Que tipo de comportamento? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo que está representando a Cristo? Cuidado. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com as brechas que você dá. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o jeito que você está se comportando. Busque na palavra do Senhor discernimento espiritual, direcionamento espiritual. Fica com Deus, fica essa a mensagem do dia.